Olá, pessoal, retornando para mais uma parte do nosso estudo dos títulos de crédito. Então, a partir de agora, nós vamos dar início ao estudo das regras gerais e prazos da duplicata, tá bom? Então, vamos estudar um pouco a duplicata. Gente, a duplicata, ela, diferentemente do cheque ou de outros títulos, ela é um título conhecido como título causal. O que que é um título causal, pessoal? É um tipo de título que demanda de uma causa, né, que enseje a possibilidade da existência desse tipo de título de crédito. Por exemplo, se nós pegarmos o cheque, pessoal, o cheque não exige nenhuma relação jurídica específica, né, para que ele seja emitido. Então, por exemplo, eu posso emitir o cheque para pagar uma prestação de serviços, eu posso emitir um cheque para pagar um produto que eu comprei, eu posso emitir um cheque para pagar a mensalidade da minha faculdade, eu posso emitir um cheque para é, quitar um débito com alguém ou com alguma empresa, certo? Então, o cheque, ele não exige uma causa que seja motivadora, que seja específica. Por isso que ele é um título incondicional. E ele é abstrato, ele independe de qualquer outra relação jurídica ou de qualquer outra causa, tá? Eu emito o cheque para pagar alguém, é um pagamento em quantia. Pessoal, a duplicata não. A duplicata, ela exige que uma causa específica exista para que de fato ela seja utilizada. Qual é a relação que a duplicata exige que exista para que ela seja utilizada? Uma relação mercantil, certo? Uma relação mercantil. Uma relação entre um vendedor de bens ou alguém que oferta serviços, que presta serviços, e uma empresa que vai recepcionar esses bens ou serviços. Então, nós temos uma relação mercantil. Por isso que o título de crédito, a duplicata, ele é um título causal, porque ele não surge a partir de qualquer negociação. Eu, pessoa física, vou negociar com uma pessoa física a compra e venda de um veículo. Vou fazer uma duplicata? Não, não tem como. A duplicata, ela só surge a partir de uma relação mercantil, não a partir de relação de duas pessoas físicas. Tudo bem? Então, o uso da duplicata não é livre como é o uso do cheque. Ele é muito vinculado. Então, por isso que ele é um título causal, tá? Essa é a primeira noção que eu queria trazer para vocês. A segunda é que a duplicata não é obrigatória, ela é facultativa e que ela depende de um outro documento, que é o documento chamado fatura, que todos vocês conhecem. Todo mundo aí usa cartão de crédito, né, pessoal? Então, ou você paga o cartão de crédito pelo seu aplicativo, ou você recebe o código de barras para pagar via e-mail, enfim. Todo mundo aí usa um cartão de crédito, tem que pagar o cartão de crédito na data de vencimento, correto? Pessoal, essa é uma compra que você faz com a prazo, é uma compra a prazo, certo? E dali sai uma fatura. Se você quiser ver de forma discriminada todos os serviços que você utilizou do seu cartão de crédito antes de pagar, você vai solicitar a fatura chega no seu e-mail, a fatura está disponível no aplicativo, tá? Você tem o seu plano aí de telefonia móvel, certo? E nesse caso, você tem um plano pós-pago, primeiro você usa, depois você paga. Para isso, você precisa conferir se o que está sendo cobrado foi de fato um serviço que você utilizou, que é o seu banco de dados, né? Sua internet, os seus minutos para ligar para celulares de outra operadora, certo? Outros pacotes adicionais que você compra para uso de aplicativos em específico. Às vezes você tem um pacote que te vincula a um canal, né, de streaming, como Netflix, Disney Plus, que tem muito hoje acoplado às telefonias móveis. Só que para você pagar isso, você vai precisar da fatura para conferir se o que está sendo cobrado, de fato, é o pacote de serviços que você utilizou. Você pega a fatura, poxa, mas me está sendo cobrado aqui canais de streaming que eu não assino dentro da minha fatura de telefonia. Falaram que se eu pagasse o pacote X, eu teria esses canais aqui de streaming grátis. Eu não estou tendo, estou pagando. Então, tudo que você compra a prazo, pessoal, vem uma fatura. Você gasta energia na sua casa, vem uma fatura, certo? A SEB vai te enviar. Então, todas as compras a prazo, elas dependem de uma fatura. E a fatura tem especificação. Vem a especificação do serviço ou do produto que você adquiriu, certo? Na fatura. Agora,
Se a relação for mercantil, agora não sair desse contexto, que eu expliquei para vocês o que é uma fatura, tá? Não sair desse contexto agora. Se a relação for uma relação mercantil, uma empresa comprando bens ou adquirindo serviços de outra, e essa compra for feita a prazo, essa empresa também vai ter que emitir uma fatura, discriminando tudo que foi feito, se a compra for a prazo, tá? Se for à vista, basta a nota fiscal, mas se for a prazo, nós precisamos da fatura. E aí, pessoal, pode ser que essas empresas elas convencionem e elas queiram também, além da fatura, emitir uma duplicata, que é um título de crédito, porque a fatura não é um título de crédito circulável. Vejam só, se você tem só fatura, tem como você passar essa fatura para frente? Não, olha aqui, ó, você vai receber esse valor, não tem como, porque a fatura ela vem vinculada, né, a uma conta, a um código de barras, e quando você paga aquele código de barras, aquele valor vai ser direcionado para uma pessoa jurídica X. Então não tem como eu fazer a fatura circular, porque aí quem que vai receber? Certo? Quem vai receber não é o beneficiário final, né? Quem vai receber é aquela pessoa que está habilitada dentro da fatura, a qual aquele código de barra se refere. Agora, se você quiser transformar o objeto dessa fatura dentro da relação mercantil, não dentro da relação de pessoas físicas, porque não tem como, tá, pessoal? Dentro da relação mercantil, se você quiser transformar essa fatura em uma duplicata, para fazer com que esse crédito ele circule, certo? Você pode. Então, por exemplo, eu sou uma empresa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aqui para que vocês entendam esse início, porque é muito importante, tá? Pronto, estamos compartilhando a tela. Eu vou abrir aqui o Word. Aqui, só para eu trazer aqui um dado para vocês. Olha só, pessoal. Suponhamos, nós temos aqui, ó, a empresa X. A empresa X, ela está vendendo, bens. Aqui, ó, ela está vendendo bens, tá? Para a empresa Y. Vou botar aqui. Venda de bens. Venda de bens para a empresa Y. Pois bem, pessoal, suponhamos que essas empresas convencionem, tá? Essa aqui está vendendo bens para aquela. Essas empresas convencionem, e aí a empresa X fala, olha, eu vou liberar para ti uma duplicata, certo? A duplicata para você vai ter o mesmo valor, é que eu quero passar essa duplicata para frente, né? Então, não pode emitir uma duplicata junto da fatura. Se essa venda de bens aqui, ó, ela é feita a prazo, tá? É obrigatório, ó, a venda, vou colocar aqui, ó. A venda de bens ocorreu a prazo. Então, gente, nesse contexto aqui, ó, o que vai ser obrigatório? Deu minha seta. Aí. O que vai ser obrigatório? Obrigatória a emissão da fatura. Dentro desse mesmo contexto, né? Ocorreu uma venda de bens a prazo. A emissão da fatura ela vai ser obrigatória porque precisa ver o controle. Eu também tenho aqui, ó, que é opcional a emissão da duplicata. Por que a empresa X, que está vendendo bens para a empresa Y, né, pode enviar a duplicata junto? Porque a empresa X pode pegar essa duplicata, porque vai funcionar como um título de crédito, e pode fazê-la circular. Então, olha só, a empresa X encaminhou bens para a empresa Y, tá? Nesse contexto aqui, ó, essa empresa é o vendedor, e essa empresa aqui do outro lado é o comprador. O comprador. Nesse contexto, pessoal, essa empresa aqui, ó, o vendedor é quem vai emitir a duplicata, certo? Então, esse aqui, ó, empresa X, vou botar aqui embaixo. Empresa X emite a duplicata para a empresa Y pagar. Correto, gente? Em contrapartida, o que a empresa X tem que fazer?
entregar os bens ou serviços, ou prestar os serviços. Então, empresa X recebe o valor, mas entrega bens ou serviços à empresa Y. Certo? Muito bem. Pessoal, só que quem que vai receber o dinheiro? Esqueçam os bens. Quem que vai receber o dinheiro? É o vendedor, é a empresa X. Então, a empresa X emite a duplicata e encaminha para a empresa Y. A empresa Y pega a sua duplicata, dá o aceite e devolve para a empresa X, né? Por conta da cartularidade. Ela devolve à empresa X. Certo? Então, aqui, ó, empresa Y aceita a duplicata e devolve à empresa X. A partir daqui, pessoal, a empresa X é a beneficiária da duplicata, não é? A empresa X sempre foi a beneficiária. Então, aqui, ó, é beneficiária. Se ela é beneficiária, ela pode pegar esse título de crédito e pode transmitir esse título de crédito, pode passar ele para frente, certo? Então, aqui nesse contexto, a empresa X poderá endossar a duplicata a terceiros. E aí o título de crédito vai ficar circulando. Certo? Nesse contexto aqui, pessoal, quem é o devedor principal? A empresa X ou a empresa Y? Será a empresa Y. A empresa Y que tem que pagar a empresa X. A empresa X, quando ela endossa, ela vira co-devedora. Mas quem tem que pagar mesmo, né? A natureza aqui, ó, do débito é da empresa Y, ela que comprou, ela que tem que pagar pelo produto. Então, nesse caso aqui, ó, a empresa Y é a devedora principal. Nós também podemos chamar ela de aceitante, porque é ela que vai dar o aceite. Devedor principal, aceitante, só na letra de câmbio. Certo? Muito bom. Dentro desse contexto, quem é a empresa Y? A empresa X, perdão? É uma co-devedora. E quem receber via endosso da empresa X é o novo beneficiário. Então, em um primeiro momento, olha só, gente, em um primeiro momento, quando a empresa Y aqui, ó, aceita essa duplicata e devolve à empresa X vira beneficiária. Só que a empresa X pode endossar a duplicata a terceiros. Ela endossou a terceiros, endossou o João, certo? Nesse contexto, a empresa Y, aqui ela continua como devedor principal, a empresa X se transforma em co-devedora, né? E o Pedro, que recebeu, ele vira o novo beneficiário. Certo? Essa é a relação jurídica. Ah, mas por que eu não poderia fazer isso via nota promissória? Porque é a mesma coisa. Porque lembrem-se que nesse caso de relações mercantis, nós temos uma questão causal. É só a duplicata que pode ser feita. Não podemos fazer nota promissória aqui. Tá? Por quê? Porque a nota promissória, ela carrega apenas valores. Aqui nós vamos ter que ter especificidade da fatura. E a fatura vai trazer uma especificação relativa a serviços prestados ou, se não, a bens que foram adquiridos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu minimizar aqui. Vamos aproveitar aqui o compartilhamento. Pegar um modelinho de duplicata aqui. Esse modelinho, inclusive, é o que eu quero pegar um diferente do que está no material de vocês. Vamos pegar essa aqui. Olha só. Uma duplicata, tá? A duplicata, ela tem constado o número da fatura, como eu falei para vocês. É requisito essencial para que a duplicata exista, ela vir acompanhada de uma fatura, certo? Então, eu preciso aqui, ó, do número da fatura a qual essa duplicata se refere, tá bom? Eu preciso da data de emissão da duplicata,
do valor dela, tá? Do número de ordem, aqui, da duplicata, e da data de vencimento, ok? Aqui nós temos os dados, né, da empresa, tá? A assinatura, e aqui a assinatura do sacado. Esses dados aqui são da empresa que está recebendo esses dados aqui de cima são os dados do vendedor, da empresa que está enviando os bens ou que está enviando os serviços, né, que vão ser prestados. Aqui embaixo, já, nós vamos ter os dados do sacado. Sacado é a pessoa que está recebendo os bens ou que está recebendo o serviço, que vai lançar sua assinatura, né? Aqui tem a data do seu aceite, tá? E grampeado aqui com essa duplicata, nós iremos enviar uma fatura. Acontece o seguinte, pessoal. Deixa eu parar o compartilhamento um pouquinho. Acontece o seguinte, nem sempre, tá, a duplicata ela vai ser feita na via física. Na maioria das vezes, as duplicatas hoje elas vão ser feitas de forma virtual. Então, as empresas elas vão se comunicar através de e-mails e vão transmitir essas duplicatas através de e-mails. Então, hoje é amplamente aceito pelo judiciário que as duplicatas elas podem ser virtuais, tá? Elas podem ser virtuais. Então, como que eu faria para executar uma duplicata? Gente, quando nós emitimos uma duplicata, tá? Quando nós emitimos uma duplicata, obrigatoriamente os dados da duplicata eles têm que ser lançados em um livro, tá? De duplicatas, tá? Um livro de controle de duplicatas. As empresas vão manter e lá nesse livro de controle vão ser lançados número da fatura a qual a duplicata se refere, a data, né, que a duplicata foi emitida, a data de aceite, o conteúdo dessa duplicata, nós vamos ter tudo anotado nesse livro. Se porventura acontecer da duplicata ela ser extraviada, ela ser retida, ou como ela é virtual, né, ela, por alguma razão, o sistema a excluir, ou acontecer alguma pane, o backup foi apagado, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue tirar a segunda via da duplicata, que se chama triplicata. Então, pessoal, vejam bem, a duplicata, ela é o único título que tem o princípio da cartularidade mitigado. Não necessariamente eu preciso apresentar a duplicata em sua via física para promover uma execução ou para promover um protesto. Basta que eu apresente esse livro de registros de duplicatas que contém todos os dados dela de forma específica, tá? Dessa forma, eu consigo tanto executar quanto protestar, ok? Então, ele é o único título que tem esse princípio da cartularidade hoje mitigado, ok? E como é que eu faria para protestar uma duplicata que não está comigo? Eu vou com o livro de registros de duplicatas até o cartório e eu promovo o protesto por indicação. Eu vou mostrar os dados, esses dados vão ser colhidos pelo atendente cartorário, que promoverá o protesto. Certo? Esse processo será lançado com todos os dados baseados ali no meu livro. E se os dados estiverem errados? Pessoal, configura crime. Crime, tá? Tem pena de 2 a 4 anos a falsificação de dados em livros de registro de duplicatas. Então, configura crime, tá? Então, por isso que ele vai ser feito de forma fidedigna. Tudo bem? Vou compartilhar aqui novamente. E aqui nós temos um conceito, vejam só, nosso conceito. É título de crédito formal, impróprio, causal, à ordem, extraído por vendedor ou prestador de serviço, que visa documentar o saque fundado sobre crédito decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, assimilada aos títulos cambiários por lei, que tem como seu pressuposto a extração da fatura. Vamos retirar algumas informações aqui desse conceito. Olha só, pessoal, é um título formal, porque a fórmula vai estar prevista em lei, é um título impróprio, porque existia-se uma grande divergência doutrinária até pouquíssimo tempo atrás acerca do título de crédito poder, de fato, ser considerado como um título de crédito cambial, tendo em vista que seu conteúdo ele está vinculado ao negócio jurídico, então existia essa divergência.
Hoje é pacífico pela doutrina e pelo judiciário que a duplicata é um título de crédito, tá? Ela é causal porque ela depende de uma relação mercantil. Ela é um título à ordem porque ela pode ser transmitida, né? Ela pode ser endossada. É extraído pelo vendedor, quem emite a duplicata é o vendedor ou o prestador de serviços, certo? Que visa documentar o saque fundado em crédito decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, assimilada por títulos cambiários, por lei, e que tem como seu pressuposto a extração da fatura. Ela tem como exigência a presença da fatura. A duplicata não funciona sem a fatura, tá bom? Gente, quem emite a duplicata é o credor. Quem emite a duplicata é o credor. Vamos memorizar isso? Quem emite a duplicata é o credor. Por quê? Porque quem emite o cheque é o devedor. Quem emite a nota promissória é o devedor. Aqui na duplicata, quem emite é o credor. O credor emite, envia ao devedor, o devedor dá o aceite e devolve ao credor. Tá bom? Porque no cheque, na nota promissória, o emitente, ali, ou o subscritor, né, eles assinam e entregam ao credor. Aqui não, aqui o credor emite, envia ao devedor devolve. Professora, mas se o devedor não devolver? Não tem problema se ele não devolver. O que nós temos? O livro de registro de duplicatas. Certo? Então, pode ser que o credor fique retendo a duplicata. Nós temos o livro de registro, não tem problema. A legislação, ela nos permite executar sem o título, apenas com os dados do livro de registro de duplicatas. Ela permite que protestemos também sem o título, apenas com os dados do livro de duplicatas. Certo? Então, temos aí essa prerrogativa. Belezinha? Seguindo, olha aqui, ó. Aqui está falando que é o título causal, que é o que eu falei para vocês. A duplicata ela vai surgir a partir de uma relação mercantil, decorrente de uma venda a prazo, tem que ser a prazo. Se for à vista, pode ter duplicata? Gente, não vai fazer sentido. Se o título for pago à vista, o título já vai ser pago, como é que eu vou fazer? Para que eu vou tirar uma duplicata? Para fazer essa duplicata circular, por quê? Se ela já foi paga? Tá? Então, não faz muito sentido. Certo? A duplicata, aqui você só tem que diferenciar ela da nota fiscal. A duplicata não é uma nota fiscal. A nota fiscal ela é emitida geralmente em compras à vista, né? Logo ali em seguida. A prazo também vai sair a nota fiscal. Porém, pessoal, a nota fiscal não é um título de crédito, a duplicata é, certo? A nota fiscal, na verdade, ela serve para controle tributário, não é? Fatura, gente. Fatura é um documento emitido pelo vendedor. Deixa eu baixar aqui. Pelo vendedor, descrevendo a mercadoria vendida ou serviço prestado, discriminado pela sua qualidade, quantidade, fixando-lhe o preço. É o documento de escrituração empresarial. Então, isso aqui que eu vinha falando para vocês, ali no começo da nossa aula, a fatura, toda a especificação da compra a prazo que você fez, seja uma fatura de compra de aquisição de serviços, né? Seja uma fatura de aquisição de mercadorias. Então, a faculdade X, ela comprou um pacote de serviços durante a pandemia da Microsoft Teams. Da Microsoft, que inclui o Teams, né? Então, comprou o Microsoft 360. Elas estão fazendo a compra de um serviço que elas vão pagar a prazo, certo? Então, a fatura tem que vir com a discriminação da compra desse serviço para verificar se, de fato, o que está sendo pago está sendo utilizado, está sendo adquirido. Tudo bem? Seguindo, gente, aqui, é um título causal, né? Ou seja, só pode ser emitida para documentar determinadas relações jurídicas pré-estabelecidas em lei, ou seja, uma compra e venda mercantil, tá? Ou de um contrato de prestação de serviços mercantil. Olhem aqui, pessoal, um exemplo de uma fatura. A fatura, ela simboliza uma compra e venda. A compra e venda a prazo, na verdade, ela simboliza aí a existência de uma fatura, né? A fatura, ela vai ser obrigatória na compra e venda a prazo. Agora, ela vai ser optativa aqui, ó, na compra e venda à vista. Não faz muito sentido você ter uma fatura de um produto ou de um serviço que você pagou na hora, certo? Mas, se você quiser, você pode solicitar a emissão.
Então, olha só, a compra e venda a prazo obrigatoriamente gera uma fatura e optativamente gera uma duplicata. Agora, a compra e venda à vista não gera duplicata. Tá bom? Então, é só a compra e venda a prazo que gera uma fatura em caráter obrigatório, por consequência, pode gerar uma duplicata se for da vontade dos contratantes, se eles quiserem. Certinho? Então, aí, ó, a causalidade entre o empresário vendedor e o empresário comprador. Tá? Lembrando que se for uma relação entre uma empresa e uma pessoa física, pessoal, nós vamos ter aqui uma relação regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Se for uma relação regulamentada se for uma relação, por exemplo, entre pessoa física e pessoa física, nós vamos ter um contrato de compra e venda que vai ser regulamentado pelo direito civil. Aqui nós temos a relação mercantil, tá? Direito empresarial, tá bom? Então, sempre vai depender da relação jurídica, por isso que ela é um título causal, tá bom? Modelo vinculado, ou seja, esse modelo está previsto em lei, até porque nós precisamos da presença da fatura, e ele é tão vinculado que ele está fixado aqui, ó, pelo Conselho Monetário Nacional. Nós temos uma resolução, e essa resolução traz todos os requisitos, né, e a forma, modelo de uma duplicata, então ela tem um caráter vinculado, tá? Ela é muito específica. Olhem aqui, só podem ser emitidas com vencimento à vista ou com dia certo. Então, vocês lembram que lá quando nós estudamos nota promissória, letra de câmbio, essas questões aí, elas eram vinculadas a um vencimento relacionado à data fixa, que mais? A um termo certo da data, a um termo certo da vista e à vista. Eram 4 as modalidades de pagamento: data fixa, a um certo termo da vista, ao certo termo da data e à vista. Aqui na duplicata, nós só temos 2 formas de vencimento, tá? Olha só podem ser emitidas com vencimento à vista ou com dia certo. Nisso, nós temos que o aceite da duplicata, ele é facultativo. Como assim facultativo? Vou explicar para vocês daqui a pouco. É porque o aceite da duplicata, ele também pode ser feito de forma tácita, tá? Ou de forma presumida, como podemos chamar, também para simplificar. O aceite ele pode ser presumido também. Então, esse aceite não vai ser obrigatório ali de forma expressa. E se ele não é obrigatório de forma expressa, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a orientação de que aquele vencimento a termo certo da vista, ele não poderá ser aplicado, porque se é a termo certo da vista, eu preciso do aceite. E aqui o aceite, ele é recomendável, mas ele não é exigível. Também temos a outra máxima, que o aceite ele pode ser obrigatório, mas ele não é irrecusável. Posso me recusar o aceite. Posso dar um aceite com recusa. Certo? Então, existem diversos itens aqui que podem modificar a modalidade do aceite. Certo? Então, olha só, aí nós temos o organograma, né? O empresário vendedor faz uma compra e venda a prazo ao empresário comprador, que devolve o título ao empresário vendedor, que é aquele esquema que nós estávamos falando agora mesmo, tá? Um modelinho de duplicata aqui para vocês, conforme eu mostrei o outro título. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, se o comprador, olhem aqui, ó, tá? Vejam bem, empresário vendedor vende a prazo para o empresário comprador, que recebe a duplicata e devolve dá o aceite e devolve a duplicata ao empresário vendedor. Suponhamos, pessoal, que o empresário comprador ele tenha recebido essa mercadoria, mas ele não está satisfeito com a mercadoria que foi recebida. Ele diz que existem problemas, então ele não vai dar o aceite. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar essa duplicata, ele vai ter que escrever que ele não está aceitando por isso, isso e isso. Gente, a falta do aceite, ela pode ser sanada por intermédio do aceite tácito ou do aceite presumido. Agora, a recusa do aceite, ela não pode ser tácita, ela tem que ser expressa. Então, para você recusar o aceite de uma duplicata, você tem que fazer isso de forma
expressa. De forma expressa. Tá bom? Muito bem, pessoal. Seguindo aqui, olha só. O artigo 8º da Lei das Duplicatas, ele é muito importante, porque ele diz quando você poderá recusar o aceite de uma duplicata. Eu recuso, eu não vou aceitar. Lembrando que essa recusa ela tem que ser expressa. Você tem que anotar no título. Ah, mas o título pode ser virtual. Ok, você pode enviar a falta de aceite ou a recusa do aceite por e-mail, certo? Em sistema específico para isso, se for o caso, dependendo da sua relação negocial. Então, vejam só. O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de, inciso 1º, avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco. Certo? Vamos de novo? Olha só, o comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco. Segundo, por vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade de mercadorias devidamente comprovadas. Terceiro, divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Certo? Então, quando houver qualquer uma dessas 3 causas, pessoal, o comprador ele pode se recusar a dar o aceite. Só que lembrando de novo, vamos repetir, a recusa tem que ser expressa. Aí ele vai expressamente lá ou digitar ou escrever no título que ele está recusando-se a dar o aceite baseado em um desses itens, e aí ele justifica. E dessa surge a máxima. O aceite obrigatório não significa aceite irrecusável, tá? O aceite obrigatório não significa aceite irrecusável. Certo? Pessoal, quando eu falo que o aceite ele não é obrigatório, estou dizendo que o aceite expresso ele não é obrigatório. Eu tenho a faculdade da ocorrência do aceite presumido. Certo? Eu não preciso obrigatoriamente ter lançado no meu título um aceite expresso. Eu posso sim ter um aceite presumido, um aceite tácito. Se eu enviei a mercadoria para alguém e alguém reteve essas mercadorias e não me devolveu, eu tenho o aceite. Ah, mas o aceite obrigatoriamente tem que ser expresso. Ele pode ser presumido, pode ser tácito. A pessoa reteve a mercadoria, não devolveu e também não deu o aceite. Ok. Tacitamente, presumidamente, foi aceita. Se não tivesse sido aceita, ela teria que expressamente notificar a razão do não aceite. Ocorreu um problema. Recebi a mercadoria avariada. Recebi a mercadoria com defeito. Recebi um quantitativo inferior ao que eu pedi. Estou pagando o valor a mais do que eu contratei. Certo? Então, teremos aí essas questões. Pessoal, aqui tem um esqueminha, né? A emissão da duplicata aqui, ó, que ela é facultativa, ela depende necessariamente da existência de uma fatura, então tem que ter a fatura, ela é obrigatória, por isso que é um título causal. Aqui nós temos os requisitos. Gente, requisitos idênticos a todos os outros títulos de crédito. Igual. Isso que eu falei para vocês. Estudaram a parte geral, estudaram a teoria geral dos títulos de crédito, estudaram as formas de aval, aval em branco, aval em preto, aval parcial, aval completo, estudaram endosso em branco, estudaram endosso em preto, estudaram a teoria geral, conhecem qualquer tipo de título de crédito. Certo? Todos os requisitos básicos são idênticos. Então, olha o que diz a lei das duplicatas. A denominação duplicata tem que estar no título, igual nós já vimos no cheque, igual nós já vimos na letra de câmbio, igual nós já vimos na nota promissória. Todos têm que ter expressão, todos têm que ter o nome do título impresso na carta. Data da emissão, número de ordem, número da fatura, data de vencimento. Se não tiver data de vencimento, é à vista, igual todos os outros títulos de crédito. Tem que ter o valor por extenso e o valor por algarismos. A valor em algarismos numéricos, ele está divergente do escrito por extenso, com qual fica? O escrito por extenso. A praça do pagamento, que é o local onde o pagamento deve ser feito, né? Cláusula ordem, que esse título está permitido endosso.
Declaração de reconhecimento da exatidão da obrigação, né, assinada pelo comprador como um aceite cambial, e assinatura do emitente, idêntico aos outros títulos. Agora, nós temos duas características aqui próprias da duplicata. Primeiro, um título causal, já falamos, ele é oriundo de uma relação mercantil, tá? É uma ordem de pagamento. Aqui, ó, o aceite é obrigatório, mas lembrem da máxima que eu falei para vocês, tá? O aceite é obrigatório, mas não obrigatoriamente tem que ser expresso. Ele facultativamente pode ser feito de forma tácita, tá? De forma presumida, não tem problema. Emite-se a fatura e dela pode ser extraída uma duplicata. Então, tem que ter... Aqui as duas características próprias são em relação à relação mercantil, causal, em relação à exigência da duplicata, tá? Pessoal, a lei fixa um prazo de 30 dias para que a duplicata seja enviada ao comprador. Então, eu emito, eu envio o serviço, né? Eu presto serviço ou envio a mercadoria, certo? E eu tenho 30 dias para encaminhar a duplicata no mínimo, né? 30 dias para encaminhar a duplicata. A partir do momento que a duplicata voltou, certo? Chegou, na verdade, ao comprador, o comprador tem 10 dias para dar o aceite. Se não der o aceite em 10 dias e não devolveu a mercadoria, eu presumo que ela foi aceita. Certo? Então, veja um artigo 1º aí, olha. Em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 dias, contados da data de entrega ou de despacho de mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador. A fatura. Parágrafo 1º. A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas de mercadoria. Artigo 2º. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata, então a duplicata ela é facultativa para circulação como efeito comercial, não sendo admitida por qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Certo? Então, aqui temos a questão do prazo para emissão da fatura, de 30 dias, e a consequente emissão da duplicata, não inferior a 30 dias. Lembrando que o prazo do aceite, o aceite ele tem que ser dado em 10 dias a partir do momento em que a duplicata é encaminhada. Pessoal, nada impede que as partes convencionem, tá? Um prazo diferente, mas não tendo prazo, é o prazo legal que a gente segue, tá bom? O devedor se obriga ao pagamento da duplicata independentemente de aceitá-lo expressamente. Então, essa aqui era aquela questão do obrigatório ou não que eu estava trazendo para vocês. Tem que dar o aceite? Tem que dar o aceite. É obrigatório que o aceite seja escrito? Não. O aceite pode ser tácito, tá? Esse aceite tácito ou presumido, pessoal, eu vou provar como? Eu vou provar com aquele recibo de recebimento. Ou a ordem de serviço assinada pelo solicitante, né? Pelo tomador de serviço, ou também do recibo assinado pela empresa em razão da entrega de mercadorias naquela localidade. Certo? Lembrando que, só mais um adendo, vamos repetir de novo essa parte. O aceite não é obrigatoriamente expresso, mas a recusa do aceite é obrigatoriamente expressa. E outra, o aceite obrigatório não quer dizer que o aceite é irrecusável. Eu posso recusar dentro das questões relativas ao artigo 8º. Material está divergente, veio avariado, veio com defeito, veio em quantitativo diferente, veio em valores diferentes. Certo? Então, temos aí essas questões. Artigo 7º. A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida ao comprador, ao representante, dentro do prazo de 10 dias, contados da data de sua apresentação, devidamente assinada e acompanhada de declaração por escrito contendo as razões da falta do aceite, se for o caso. Certo? Pode o comprador reter a duplicata? Pode. Ele só notifica o aceite e pode reter a duplicata se ele quiser, por conta da existência do livro de registro de duplicatas. Tá? Ele pode reter, ele só vai notificar, ele aceitou e ele está retendo. Certo? Olha só.
Parágrafo 1º. Havendo expressa concordância da instituição financeira cobradora, o sacado poderá reter a duplicata em seu poder até a data do vencimento, desde que comunique por escrito e a apresentante o aceite e a retenção, né, que eu acabei de falar para vocês. E a comunicação que trata o parágrafo anterior substituirá, quando necessário, o ato de protesto ou a execução judicial da duplicata a que se refere. Então, pessoal, não preciso protestar por falta de aceite se a comunicação foi dada, tá? Ele comunicou que está aceitando, mas que vai reter, eu não preciso protestar por falta de aceite, tá? Aí temos o aceite expresso, o aceite presumido, como eu já havia falado para vocês. Transmissão. Como é um título à ordem, a transmissão pode ser feita pelo endosso, tá? Ela pode ser cobrada pela ação cambial, tá? Se eu não tiver com a via física, eu posso me utilizar do livro de escrituração sem problemas, certinho? Então, é igual a todos os outros títulos em relação a isso. Olha só, no registro de duplicatas, que é aquele livro que eu disse para vocês que precisa existir, olha aqui, ó, o artigo 2º da lei de duplicatas obriga o vendedor a ter e a escriturar o livro de registro de duplicatas. No registro de duplicatas serão escrituradas cronologicamente todas as duplicatas emitidas, com o número de ordem, data e valor das faturas originárias e a data da sua expedição, nome e domicílio do comprador, anotações das reformas, prorrogações e outras circunstâncias necessárias. Segundo, o registro de duplicatas, que não poderão conter emendas, borrões, rasuras ou entrelinhas, deverão ser conservadas nos próprios estabelecimentos. E terceiro, o regime das duplicatas poderá ser substituído por qualquer sistema mecanizado, desde que os requisitos desse artigo sejam observados. Então, aqui ele dá a prerrogativa, né, do livro de registro também fazer parte de um componente de software, certo? Então, temos aqui essa prerrogativa, tá bom? Seguindo, próximo ponto, olha aí. A duplicata mercantil deve ser enviada dentro de 30 dias a contar de sua emissão pelo sacador ao sacado para o aceite, que é o que já tínhamos visto lá atrás, tá? Então, aqui, ó, o vendedor remete a duplicata ao comprador em 30 dias. A partir da data que recebeu, ele tem que devolver aqui ao comprador, ao vendedor, dentro de 10 dias. O vendedor pode colocar essa duplicata para circular, tá bom? De acordo com as regras de endosso. Olha só, dentro do prazo de 10 dias tem que ser devolvido, que nós já falamos, tanto o aceite quanto a recusa. Se não devolver dentro de 10 dias, aceite presumido, tá? Duplicata pode ser protestada na praça do pagamento por falta de aceite, por falta de devolução do título ou por falta de pagamento. Ah, mas como assim? Vou protestar por falta de devolução? Acabou de falar que pode reter? Certo. Eu posso reter, mas eu tenho que comunicar o aceite. Por vezes a pessoa retém e nem comunica o aceite. Certo? Posso protestar por aceite presumido ou tácito? Deve. Se o aceite foi tácito, se o aceite foi presumido, você deve protestar por falta de aceite, tá? Para se garantir. E naquele momento não vai te trazer nenhum benefício, nenhum prejuízo, mas se você precisar executar na via empresarial, aquilo ali te vai ser muito útil, certo? Então, proteste, tá bom? Seguindo, a duplicata é protestável por falta de aceite, por falta de devolução ou por falta de pagamento. Previsão aqui do artigo 13, tá? Olha só, o portador que não tirar protesto da duplicata de forma regular, dentro do prazo de 30 dias a contar do seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Esse protesto do parágrafo 4º será o protesto relativo à falta de pagamento, porque o protesto por falta de aceite tem que ser feito antes da data de vencimento, tá? Protesto por indicações, foi aquele que eu falei para vocês outrora. Protesto por indicações é feito quando eu não tenho a via física da duplicata, mas eu tenho meu livro de registros. Então, olha aí, é realizado quando há retenção do título por parte do devedor. Como o credor não está na posse do título, deverá fornecer ao cartório as indicações desse retiradas da fatura e do livro de registro de duplicatas. Então, não tem segredo. Triplicata, o que é triplicata? É a segunda via da duplicata, tá? Como eu tenho todos os dados que foram lançados dentro do livro de registros, eu tenho condições de fazer uma triplicata,
que é a segunda via da duplicata, tá? Aqui nós temos prazos prescricionais, né? Prazos prescricionais. Recapitular. Letra de câmbio e nota promissória. O prazo que eu tenho para cobrar o devedor principal é de 3 anos. O prazo que eu tenho para cobrar co-devedor, 1 ano. Prazo para os endossantes se cobrarem, 6 meses. Então, nota promissória e letra de câmbio, 3, 1, 6. 3 anos, 1 ano, 6 meses. Cheque, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Cheque, cobrar devedor principal, 6 meses. Cobrar co-devedor, 6 meses. Endossante, cobrar endossante, 6 meses. 6, 6, 6. Tá? Duplicata, 3, 1, 1. 3 anos para cobrar o devedor principal. Quem é o devedor principal da duplicata? O sacado, ou avalista, tá? O seu avalista. Cobrar co-devedor, 1 ano. Para os endossantes se cobrarem, 1 ano também. Então, vamos lá. Nota promissória e letra de câmbio, 3, 1, 6. Cheque, 6, 6, 6. Duplicata, 3, 1, 1. Tá bom? Aqui, artigo 18, sobre os prazos prescricionais que acabamos de ver, e uma tabelinha aqui que vai demonstrar para vocês essas questões dos 3 anos e do 1 ano desse prazo prescricional, certo? Para finalizar, pessoal, aspectos criminais aqui, que vão ser da alçada da competência lá do direito penal, mas se você lançar dados equivocados, se você simular, se você alterar de forma premeditada e simulada dados dentro de duplicados ou dentro de livros de registro, você responde, tá? Você responde penalmente. Então, olha aí, a duplicata simulada. Está no artigo 172 do Código Penal. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou serviço prestado. Pena de detenção de 2 a 4 anos. Falsificar o livro de registros. Também, tá? Você vai incidir nesse mesmo crime. Ok? Então, lembrar que existe um aspecto criminal aí para a simulação dessa duplicata, beleza? Gente, essas são as regras que vocês precisam saber acerca da duplicata, tá? Lembrem-se, se vocês sabem as regras gerais, vocês sabem 80%, 70% do conteúdo relativo aos títulos em espécie, tá bom? Aqui se atenham bastante ao estudo nessa questão do aceite expresso, do aceite do aceite presumido, desse prazo de 30 dias e de 10 dias que você tem, segundo a lei, né, para enviar a duplicata para receber o aceite, e do prazo da ação cambial, né, que vai ser de 3 anos para cobrar o devedor principal, 1 ano para o devedor e 1 ano também entre os endossantes. Tá bom? Pessoal, até a próxima, excelente estudo. Caso tenham dúvidas, não deixem de entrar em contato, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.